Seja muito bem-vindo ao Picardia e Caos, hoje com um convidado que está exuberante hoje, um convidado maravilhoso, uma presença ilustre, uma salva de palmas, o Rafael Spaca, aê! Você que nunca veio aqui, né, Spaca? Cara, primeira vez. Primeira vez, prazer né? Te Realmente, conhecer, prazer inclusive. Conhecê-lo, viu, querido? As pessoas já estão acostumando Cara, já, a gente já é entendeu? quase da família. Já. Quase da família já, quase um parente, já vou começar a te pedir dinheiro emprestado também. E você me coloca no seu testamento. Pode deixar, tamo nessa aí. Você vai ter uns negócios interessantes também, eu posso assumir teus BO se acontecer alguma coisa. Sabe que fica o ônus e o bônus. Exatamente, sempre tem. No meu caso, pra você, mais o ônus. Também não sabe da minha, você não tem ideia. Pode ser coisa ruim também. Cara, a gente tava conversando um tempo aí pra você voltar, porque sempre tem assunto, é impressionante. Sim. Os negócios que você mexe sempre tem assunto. E porque você tava pra lançar um livro sobre... É uma série específica, né, deles. Cara, assim... Primeiro, de novo, é prazer estar aqui de novo. Bom demais. Muito obrigado, viu? E eu falei, espera um pouco, porque eu tô pra lançar um livro chamado Espião que Mamava. Histórias e bastidores de uma produção esquecida dos Trapalhões. Que Tem é isso, até a capinha cara? do livro aí, só pra galera dar uma olhada. É uma série, foi a primeira vez que a Globo, isso é de 78, tá, essa série. Foi a primeira e única vez que a TV Globo gravou, dentro do programa dos Trapalhões, uma série com eles. Então é uma série que eles fizeram várias locações, Foz do Iguaçu, Curitiba, Itu, interior de São Paulo, Espírito Santo, Manaus, eu acho que mais uma cidade, não vou lembrar agora. Mas o grande mistério disso é o seguinte, só quem viu naquela época, naqueles 8 domingos, foram 8 domingos que foram exibidos, viu. Porque a Globo nunca mais reexibiu isso. Você não consegue... Se você for lá na Globo, por exemplo, quer fazer um documentário sobre qualquer personagem lá da Globo, você consegue acessar o acervo e visualizar o acervo de determinado artista, programa, etc. e tal. Esse, eles não deixam nem visualizar. Então, é uma série que eu falo que é meio que maldita, né, por esse aspecto, por nunca ter sido reexibida, podendo ser vista de novo, né? E o mais interessante disso tudo é que se você fizer a edição, juntar esses 8 episódios dessa série, vira o primeiro longa deles 4 juntos. Seria o primeiro o longa deles com os 4 juntos. Isso é uma coisa assim, rara, seria uma coisa espetacular, né? É uma paródia do 007, né? O Espião que Me Amava. Eles sempre faziam essas paródias nessa época. O primeiro filme deles juntos foi esse, ou seria? Seria esse. Né, o que eu falo é o seguinte, se tivesse um cuidado, um zelo pelo acervo dos caras... Porque o nome é ruim, né? O nome é horroroso. Mas o que acontece? Não tem essa conotação sexual. Sim, sim. Os vilões, eles andam com uma chupeta gigante, assim, sabe? E vão atrás dos 4. É uma paródia, uma brincadeira com 007, né? E se tivesse um zelo, um cuidado com o acervo, com a memória dos Trapalhões, cara, como daria para fazer com Beatles? Já fizeram várias vezes, Chaves, enfim. Pegar esses 8 episódios que foram exibidos, né, cara, e montar e transformar isso num longa. Seria o primeiro longa dos 4 juntos, né? É uma superprodução da Globo, com a Embratur, que financiou a viagem deles para essas regiões que eu te falei. Também não era comum eles viajarem desse jeito, né, pra gravar. E nem fazer série, né? Por isso que tem uma série de coisas. Aí você fala, mas como que você conseguiu fazer um livro de uma coisa que você não assistiu, né? Porque, de fato, eu não assisti. Eu nasci, né? Eu nasci em 80, essa série foi exibida em 78. O que acontece é que um colega falou, tem um aquário aqui, um antiquário aqui em São Paulo, que tem um álbum de fotos dos Trapalhões raro. Eu falei, cara, como assim, né? E aí ele foi lá, eu falei, é perto da sua casa? É. Vai lá e tira uma foto do que é isso, né? E o cara não tava deixando muito, mas ele folhou lá tal e tirou pelo menos a primeira foto, assim, né, desse álbum. Eu falei, cara, isso aqui é... Eu tentei localizar, falei, isso aqui não é de nenhum filme que eles fizeram e não é de nenhum programa.
Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto essas fotos. E eram eles em Itu, ali na praça, sabe aquela da... Não sei se você já foi lá em Itu. Sim. Na A praça dos Praça negócios gigantes lá. Matriz e tal. E tinha lá eles tipo, tomando um suco com uma jarra gigante, com canudo. Tinha acho que ele chupando sorvete, aquele sorvete grandão. E tinha uma foto, cara, magnífica do Mussum fumando um charuto gigante, assim. Daí eu falei, pô, isso aqui... O Mussum é foda, porque né, você cara? tenta fazer a ligação. Falei, deixa eu ver se eu vi em algum filme. E não tinha, né? Porque tem... E é uma mistura, né, da SWAT, porque os Trapalhões sempre se inspiraram na SWAT, aquele seriado americano e tal. Tanto é que eles fizeram vários quadros da SWAT depois na televisão. E aí fui investigar e descobri que é dessa série. Falei, cara, vamos comprar isso, né? Essas fotos, essas fotografias e lançar um livro sobre uma série que nem eu e nem ele tinha assistido. Então eu convidei algumas pessoas para especular sobre o filme. Então, por exemplo, tem uma jornalista chamada Veridiana Sganzella, que ela escreve um texto sobre o filme, do 007, e faz uma analogia sobre o espião que mamava. Então ela conta um pouco do filme e conta um pouco do espião. Enfim, tem um cara que falou sobre o marketing. O Benício fez alguma coisa com eles. Tem um cara que escreve sobre o Benício. Tem um que escreve sobre o Adriano Stewart, que foi o diretor dessa série. O Baiaco, que é o dublê do Renato Aragão, é o único que a gente conseguiu, ele e o Dedé. O Baiaco escreve um texto falando dessa série e o Dedé dá um depoimento dizendo que nem ele se lembrava dessa série, mas fala muito do Adriano Stewart. Então a gente tenta recontar essa história, e talvez lançando esse livro, enfim, a Globo, o Globoplay, se sinta estimulada a reexibir isso, ou explicar por que nunca foi reexibido e por que não pode ser visualizado. Aqui, essa aqui é a foto deles em Itu, tá vendo? Foi uma das primeiras fotos que eu vi, ó, eles com canudo aqui nesse jarro, ó, tá vendo? Isso é em Itu. Então eles fizeram uma série de coisas ali. E o legal dessa série é que, por exemplo, esses quadrinhos foram inspirados nessa série da SWAT e tal. É uma série bem limitada que eles fizeram. Né? Depois lançaram cadernos escolares inspirados nessa os história. anos 80 e anos 90 são uma delícia. Então tem, por exemplo, Marcelo Sampaio fala sobre o marketing já envolvido ali na trajetória dos Trapalhões. Cara, tem colaboração de um monte de gente, inclusive do Caixa Aragão, que fala sobre que é filho do Renato Aragão, que fala sobre a trilha, a importância da trilha sonora nos filmes dos Trapalhões. Ele que fez várias trilhas, trabalhou em várias trilhas nos filmes dos Trapalhões. Cara, mas assim, você teve a participação de muita gente. Como é que você chegou nessa galera pra... Porque, por exemplo, tem o Dedé, que tava, né, que é um pouco complexo falar, o filho do Renato, você pesquisa isso ou você conseguiu falar com as pessoas? O que eu faço, cara? Eu falo assim, o que me ajudou muito, né, porque tava fazendo lá o meu mestrado na ESPM, então a gente tava fazendo um mestrado sobre comunicação. E eu lembro que, quando eu tava fazendo, eu era conhecido lá por ser o cara dos Trapalhões, sabe? Era uma coisa meio... Não consigo entender por quê. Inusitada, sabe? Não consigo entender por quê. Porque eu sempre falava dos Trapalhões, e com a camisa dos Trapalhões lá, então eu fiquei, conhecido. E muita gente lá na turma falava, porra, eu gosto dos Trapalhões, e era gente muito capacitada mesmo, né? Falei, cara, eu vou chamar uma parte dessa galera para escrever um capítulo do livro. Outros... por já conhecer outros trabalhos, tal, né? Tem o Diogo Munhoz, que para mim ele e o Rafael Luz. Rafael Luz é o cara que é de Porto Alegre, é um dos caras que mais entende de Trapalhões, cara. Incrível assim a memória dele, o cara me ajudou demais nesse livro. O Diogo Munhoz é outro especialista em Trapalhões. Eu sou conhecido porque lanço livro, estou com documentário, mas esses dois caras sabem muito mais, por exemplo, do que eu sobre Trapalhões. Se você falar de uma data, qualquer coisa, esses caras sabem falar. Então você vai juntando, tipo, gente diferente e tal, que pode contribuir em cada área, né? E aí eu montei um time com acho que mais de 10 colaboradores, assim, para ajudar.
o Elmo Teve gente que foi atrás das Francaforte, que é de pessoas pra televisão. você, teve gente que foi falar com as pessoas, foi procurar. Por exemplo, o Guto Graça Mello escreveu um texto que é a quarta orelha da... Ele não fez isso, mas ele trabalhou com os Trapalhões, então ele conta um pouco da história dele com os Trapalhões. No caso do Dedé, eu não tenho acesso a ele, mas a gente pediu, né, para uma pessoa que tem acesso a ele, se ele poderia dar um depoimento para o livro. Então ele deu um depoimento maravilhoso Pô, que legal, pro cara. livro, sabe? Que legal. Contando Dedé é isso. foda, né, cara? Ele é incrível, ele é incrível. Precisa... Tava comentando, eu não sei se a gente falou da outra vez, se foi antes ou depois, daquele especial de 60 anos que teve da Globo. Sim. Que ele apareceu, né? Mas não foi... Ele não recebeu o tamanho do mérito que ele teria que ter em vida ainda, né, cara? Porque, tipo, é um cara que ele tem que ser reconhecido, cara. Mas você sabe que eu vejo isso, assim, nos dois lados, tá? Do caso do Dedé. Primeiro, de fato, personagem assim como ele, né? Como Escada, até hoje, até na televisão, não é muito reconhecido nem valorizado. Mas eu vejo, cara, que ele tem uma postura ainda muito subserviente, sabe? No sentido de ter na cabeça dele essa questão de ele ser um Escada eterno. Eu falo isso porque, assim, se ele se posicionasse mais, né, colocando isso, falar, cara, eu faço parte desses 60 anos e tal, eu tenho certeza, porque, assim, quem é muito bonzinho só se ferra na vida, cara. Ele é um cara muito bonzinho. Então as pessoas pisam e fazem o que bem entender com ele, sabe? Isso em televisão, no circo, em uma série de coisas. Confio muito nessa questão do bom coração dele, de fato ele tem, né? Mas se ele fosse um cara que se posicionasse, eu tenho certeza que as pessoas iam repensar como que agem com ele. Eu vou te dar um exemplo, cara. Isso, assim, o Renato Aragão foi recentemente homenageado lá na Calçada da Fama da Globo. Aí eu fiquei sabendo que o Dedé ficou chateado por não ter sido convidado para ir nessa homenagem ao Renato. Mas olha a cabeça dele, ele não tem que ficar chateado por ter sido convidado. Sim. Ele tinha que ficar chateado por não ter uma estrela lá, porque ele merece essa estrela, entendeu? Sim. Então, às vezes, eu vejo que ele se contenta com pouco, sabe? Ele não tem que estar lá para, tipo, aplaudir o Renato. Ele tem que estar lá para ser aplaudido, né? Então, ele tem que ter essa estrela. Sim. Eu cobrei isso, né, da Globo, quando eu fiz a postagem lá falando disso. Falei, legal, parabéns, homenagear o Renato. Que é justa, que é justíssima para ele também, pelo tanto que ele contribuiu assim, para a emissora e para o negócio. À medida que faz só com o Renato, apaga os outros três. Sim. Né? Então, assim, o Renato só tem essa estrela porque tem aqui, cara, essa foto aqui maravilhosa, tem Zacarias, tem Mussum e tem Dedé Santana, né? Então, ele tem que se colocar isso como um protagonista, com importância. Falar, não, eu faço parte. E até fazer um vídeo, falar, eu quero a minha estrela também, eu quero ter aqui o meu espaço nessa calçada da fama. E não ficar triste porque não pude ir na cerimônia em homenagem ao Renato. Ele merece muito mais, mas muito mais, né? Sim. Falando dessa calçada da fama aí, o Renato tava meio perrenguinho, né? Nessa premiação aí. Óbvio, tá com 90 anos, né? Fez 90 anos agora. Mas é muito doido, até diferente. Pô, o Dedé tá trabalhando em circo quase todo dia em circo e tal, e tá inteiro, né? Óbvio, um cara de 88, 80, acho que tá com 89. Não, ele tem um ano a menos que 89, o Renato, né? Que acho que é isso, que fez também ele vai logo fazer depois. 90 no ano que vem. Cara, pô, o Dedé tá, tá animado ainda, sabe? Sim. Não tá mais dando aquela sentadinha pulando, que também não dá, mas ele tá forte, cara. Lúcido, tá lúcido, tá trabalhando todo se dia. Em circo, tá fazendo mil coisas, cara. Você acompanha o Instagram do Dedé, assim, de segunda a segunda. Ele não para. Ele viajando, ele gravando comercial, ele fazendo uma série de coisas. Ele tem uma vitalidade incrível, né? Quanto ao Renato, eu tinha já dito, né, que a informação que eu tenho é que ele não tá bem, né? E, de fato, nesse vídeo você vê lá a Laura Cardoso e a Natália Timber chegando de cadeiras de rodas, mas as duas conversando, assim, uma conversa muito... Laura Cardoso maravilhosa. Com uma fluência incrível. E você vê o vídeo com outros, assim, todo mundo conversando e tal. E o Renato
aéreo, sabe? E às vezes com um olhar muito fixo. E foi ajudado, né, pela filha e por acho que uma assessora lá da Globo para chegar ao lugar. Então você vê que, assim, pelas imagens que a gente tem, né, que ele de fato não está bem. Tem toda a questão da idade, de uma série de coisas. O que eu, assim, lamento de verdade, né? Você viu, essa semana a gente recebeu a notícia da demência do Milton Nascimento, né? Pelo filho. Eu acho que não tem nada demais de falar que a pessoa está passando, até como uma corrente positiva, sabe? Até de por solidariedade em relação. Esconder as coisas, eu acho uma coisa tão. E o Milton, inclusive, ruim. por isso que ele falou, que ninguém tava entendendo por que ele tava fazendo a última turnê dele. Tava todo mundo questionando, mas por quê? Mas tava tão bem, porque né? realmente parecia estar bem, mas só ele sabia o que estava acontecendo, né? E de às vezes perdendo uma letra, e de às vezes não conseguindo. Então, cara, o cara falou, não, beleza, tal. Aí agora sentiu a vontade, divulgou, tudo certo. Mas por que será que eles tentam ainda, para manter narrativa, qual que é a diferença de falar assim, de fato, tem várias coisas que envolvem os Trapalhões que eu não entendo, assim, né? Por que não falar? Eu já falei isso várias vezes também. Por que não falar, por exemplo, que o Zacarias era bissexual e esconder até hoje isso? Eu digo isso, esconder os vivos, né? Renato Aragão e Dedé Santana. Por que eles não falam isso, né? Parece que tem uma cápsula protetora em volta da história, tudo. E se você conta essas coisas, você humaniza, você cria empatia, né? Sabe? Um elo entre eles e o público muito bonito e muito positivo. Como né? se o público ainda fosse criança, né? Como Todo mundo cresceu. Você viu o que aconteceu assim de novo, com o Milton Nascimento, cara, a reação positiva e de gente dando força, porque é um momento difícil de fato, né? A vida ela é cruel, né, cara? Ainda mais quando chegar a idade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, às vezes nem antes de uma determinada idade, cara. Quantas pessoas aí bem antes já pegaram uma doença grave, uma série de coisas, e contam e atravessam isso juntos com os fãs, né? A gente respeita a posição deles, mas eu acho triste, né? Ainda mais quando você expõe, porque de fato ele está lá na cerimônia, né? Então você expõe a pessoa ali, a gente observa e olha e as pessoas repercutem, né? E ficam especulando o que está acontecendo. Você tinha até falado da saúde dele, da possível questão de saúde dele. E aí logo depois teve aquela rebatida lá das pessoas querendo falar que não, que estava tudo certo. A entrevista fake no Vilela e a... Tô falando nada, hein? Não tô falando nada. E a entrevista fake na Folha, né, cara? De fato... Sim. De fato... Então essa menina falando no Vilela é uma das coisas que, meu Deus, eu não consigo entender, realmente. Eu não consigo entender, cara. Ali virou... Sabe que ali podia ser um estudo, assim, sabe? De gerenciamento do caos, porque... Obrigado por utilizar meu nome. Obrigado. Porque, assim, o que eles tiveram o trabalho de administrar os comentários ali, cara, não, e assim, apagando... mas não deu. Você olha a live lá depois, tem um monte de coisa escrita, cara. Mas assim, a autoestima de falar, não, eu vou resolver, eu vou falar e vai ficar tudo bem. Cara, como se acreditasse nessa narrativa de que a filha dele, indo para já esse caso, da Juliana lá, que é motorista de Uber, como se alguém acreditasse que a pessoa é motorista de Uber por vontade própria. Porque gosta de dirigir. Pô, gosta de dirigir, vai pegar um carro da hora, vai pra estrada, porra. Entendeu? Pelo amor de Deus. Pega um motorhome, vai para os Estados Unidos, né? Sim. Como o filho do Milton Nascimento fez com o Milton Nascimento antes do anúncio, né? Da demência. Foi curtir o pai, foi curtir dirigir. Assim, a gente sabe, respeita, né, a profissão de Uber, mas a gente sabe que isso é o último caso, cara, de gente que está desesperada, né? E eu sei que, assim, ainda a Juliana tá com dificuldade, né? Não mora mais com eles, mas às vezes pede dinheiro ainda emprestado para as pessoas para poder dar conta das coisas que tem. Na época que a gente falou disso, ela tava morando lá com ele ainda? Na época que eu falei a primeira vez, saiu, né? Só coincidências. E nunca mais voltou. Aí eles usaram aquela foto antiga dela com eles, né? Mas depois eles fizeram uma reunião no restaurante, foram todos os filhos menos ela, né? Ela rompeu com
com eles, assim, não fala mais com o Renato, nem com ninguém ali. O negócio do dinheiro, tipo, ela pede pra amigos, etc, ou pra família? Pra amigos, ela rompeu com os caras. Não fala mais. Não consegue falar. Naquela época tentaram falar com ela, tal, ela quer o dinheiro dela lá do apartamento, tá lutando por isso, né? E engraçado que a Lilian fala para algumas pessoas que tá quebrada, sabe? Que tá sendo roubada, que eles estão com pouco dinheiro, tudo. Cara, é uma, assim, de fato, é uma loucura. Esses dias eu vi, um cara me mandou um corte da Selma Lopes, entrevista da Selma Lopes, que foi casada com o Zacarias, né? Uhum. E aí ela fala que tinha... Essa foto aí essa foto... É um bom time, muito bom. Sua grande amiga, né? Inclusive, sua... Eu vou chegar nessa foto aí. Tô aqui olhando, realmente, relaxada no seu ombro, coisa boa. É um casal bonito, né? Coisa boa. E aí, uma entrevista da Selma Lopes que ela fala, se refere a Lilian como cidadã. Ela fala, depois que ele casou com essa cidadã, eu nunca mais tive contato com o Renato Aragão. Então não é só eu que falo, cara. Quem conhece um pouquinho da Lilian sabe o que ela é e do que ela é capaz, né, cara? Ela, de fato, depois que o Renato casou com ele, assim, a vida dele foi só ladeira abaixo. É impressionante o que aconteceu com o Renato depois que ele casou com ela. Mas você acredita nesse rolê que eles estão sem grana? Porque não é possível, cara. Tem muito dinheiro, cara. Sempre teve muito dinheiro. O valor que ele vendeu a Rec 9 lá é um negócio transcendental. Tipo, não é valor que a gente vai conseguir olhar na vida, entendeu? Mas, cara, se você gastar muito e não trabalha, não sei, né, como que é o padrão de vida que eles têm, né? Eu também não acredito, assim. É muito dinheiro para... É muitos anos com muito dinheiro. Mesmo que entendeu? gaste muito, Exato. vai sobrar. Mas é desculpa que tem aí para... Cara, assim, você vê, ela... Mixaria, um processo aí com uma funcionária da casa que ela não quis pagar 13º, isso é público, tá aí. E foi condenada, agora teve que pagar. Então, assim, a pobreza às vezes não é financeira, é espiritual, sabe, cara? Tem umas coisas assim. Ela pode ser rica a questão do dinheiro, mas é miserável em relação ao espírito, né? Sim. Tem outro negócio que apareceu esses últimos tempos, que depois disso tudo, né? Aí mostraram uma notícia que a filha Lívia, né? Livian. Falaram que a Livian ia colocar ele no asilo. Isso de fato é mentira. Essa notícia aí. Saiu a notícia que ele estava no asilo. Isso. Né? Isso é mentira. Assim, eles jamais fariam isso, né? E eu até, quando saiu essa notícia, eu falei assim que eu acho que eles deviam, de verdade, processar essas páginas, né, cara? Porque assim, tem coisa que é muito grave, né? De falar, de uma série de coisas. Contra a família, uma notícia dessa, como que o próprio Renato reage, né, na situação que está, enfim, uma série de coisas nesse aspecto. É fácil descobrir, tanto é que eles já descobriram outras coisas que postaram de mentira do Renato, descobriram de onde que saiu, processou. Já tem origem, então. Já teve caso assim que eles conseguiram localizar, porque é fácil, né? Se você entra lá, faz uma reclamação ali na Meta, ela procura quem que derruba todas as páginas, né? E consegue identificar pelo IP do computador, do celular, enfim, quem que é o cara que está criando isso. Isso é muito fácil, né? Tem uma diferença seguinte, tem as fake news e tem o que é, de fato, notícia, jornalismo, investigação. E o que é verdade eles não gostam, né? Daí é outra coisa. Essa fake news, eu acho que eles têm que ir atrás, têm que processar, têm que condenar, têm que derrubar isso. Tanto é que eu apoiei isso. E por incrível que pareça, quando eu fiz essa manifestação de apoio, o que teve de gente, cara, que começou a entrar na minha página dizendo que eu era o responsável por
por isso, porque do jeito que ela falou lá no vídeo, que tem que parar com fake news, tal, não sei o quê, ela falou de um jeito que estava misturando o que era de fato notícia com o que era de fato fake Mentira. news. E veio um monte de gente pra cima de mim dizendo que eu era responsável pelo Renato estar do jeito que estava. Então, assim, isso não procede. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Tanto é que tudo que eu falei até hoje, né, por exemplo, o caso da Juliana, a família falou que ela de fato é Uber. Né? Deu a explicação deles, acredite ou não. Mas não foi mostrado que ela não era Uber. Uhum. E por que eu disse que era Uber? Porque eu vi que tinha um cadastro na Uber. Eu pesquisei na internet e vi que ela de fato tinha feito vaquinha para comprar remédio para asma. Perguntei para 1, 2, 3, 4 fontes. Então eu tinha um embasamento, uma fundamentação para Sim. dar notícia. Agora, que o Renato estava em asilo, ela tem mais a que processar. Né? E outra, o caso, indo para o caso que eu também recebi esses dias aí, do Carlos Dias, ele fez um vídeo dizendo que ele era obeso por causa do Renato Aragão. Um vídeo novo. Xingando, humilhando, fazendo uma série de coisas que, assim, cara, que vai contra a honra do Renato. Não é o cara que te xingava pra caralho? Esse maluco? E aí, Ele eu acho... tá gordo não é por causa de bacon, não. Ele tá gordo, exatamente. mastigou-se o Dr. Renato, que é isso? Porque o Renato afetou... Eu não assisti o vídeo, mas me falaram que afetou a saúde dele e tal, e acabou indo para isso. E começou a falar uma série de xingamentos, enfim, do Renato. Eu acho que nesse caso a família tem que também acessar ele judicialmente, porque assim, é um tipo de comportamento que a gente não pode normalizar na internet, entendeu? O cara chegar e xingar como ele xingou o Renato Aragão, acho que a família tem que ir atrás, entendeu? E no meu caso, se eles acharem que for mentira tudo, ó, pode acessar judicialmente, mas assim, eu nunca xinguei o Renato, nunca teve fake news, eu respeito demais o Renato, o cara é meu ídolo, mas tudo que eu passo, todas as informações que eu passo tem fonte, tem informação, tem repertório, tem uma série de coisas que eu tô fundamentado. É diferente desses caras. Sim. Então, assim, não dá pra me misturar ou me colocar no mesmo balaio que esse tipo de gente, sabe? A gente vai voltar nisso, mas bota a teoria do caos aí pra gente fazer um quadrito aqui rápido. Que a teoria do caos é o seguinte, sabe aquele efeito borboleta, né? Que você bate de um lado, bater da asa pode gerar algo diferente do outro lado. A vida da gente sempre tem bifurcações que a vida da gente podia ser completamente diferente. Queria saber qual que é essa... A gente tem um monte na vida, mas queria que você faça uma bifurcação da tua vida que você fala assim, caramba, se aquele dia tivesse feito diferente, ou se aquilo não tivesse acontecido, ou se algo tivesse acontecido diferente, minha vida seria totalmente diferente. Que vem na tua cabeça? Eu acho que não um caso, mas uma coisa que é minha, cara, que assim, eu, de criança tal, até adolescência, até, sei lá, até uns 25 anos, eu sempre fui muito tímido, cara, muito tímido, de não conseguir apresentar em sala de aula, sabe? Sabe quando você tem que fazer a apresentação para a classe? Eu não conseguia fazer isso. Tinha casos, teve vezes, por exemplo, que eu fugi da sala de aula, porque eu não conseguia. Eu fugia, mas era para cabular a aula. Taquicardia, nervosismo, uma série de coisas. E eu fui perdendo essa timidez muito tarde. E por conta da minha timidez, cara, eu acho que eu perdi muita coisa assim na vida, sabe? Porque eu não conseguia sair. Eu nunca fui numa balada, por exemplo. Nunca fui. Ainda tem tempo ainda. Não, mas nem the a minha. history. Mas quando eu vejo, e a minha filha tá aqui, cara, assim, eu incentivo. O que caiu aqui? Um fone. Eu incentivo porque... E ela apresenta e tal. Eu vejo, eu fico muito feliz com isso, assim, de diferente. Que né? não passou no gene, né? Não, porque a timidez, cara, você não cria relações. Sim, então, e a gente, nessa área de comunicação, a gente sabe disso, cara. Se a gente não tem contato, não tem não sei o quê, tudo fica... Já é difícil, mas fica tudo muito mais difícil.
né? Então eu perdi muita coisa, assim, por ser tímido, sabe? Que momento que você perdeu essa timidez aí de pedir oportunidade de trabalho, de pedir... Enfim, um monte de coisa que pudesse mudar a minha vida, né? Que momento que você sentiu que o negócio ou mudou ou começou a mudar? O que aconteceu que você falou, putz, Cara, consegui? eu acho assim que a paternidade, de fato, me transformou. Eu mudei muito e para melhor como pessoa, né? Cometo erro, tudo, mas melhorei muito do que eu era. Então, assim, quando ela nasceu, cara, a minha carreira estourou, assim, no sentido de... Cara, são 17 livros que eu tenho. É muita coisa. A minha pesquisa começou a reverberar, né? E eu acho que à medida que eu comecei a ser obrigado a me expor, eu fui treinando isso, assim. Nos primeiros podcasts, um dos primeiros acho que foi com você, inclusive. Cara, eu tava muito nervoso, muito nervoso. Eu lembro que quando eu fui no Danilo Gentili com o Dedé, cara, eu tava muito nervoso, sabe? Tenso, de suar e tal. E aí, quando você vai fazendo, vai sendo chamado, vai dando entrevista e tal, você vai se acostumando com aquilo, com aquele ambiente e tal, esse medo da exposição, de ser julgado, sabe, de chegar lá, as pessoas rirem. Isso eu perdi, assim. Agora eu dou aula mais de oratória tranquilo. também, né? Eu dou aula de oratória, tô meio parado agora, mas eu dou curso de oratória e tal. Tem uma pesquisa que o cara perguntou qual que é o maior medo da vida das pessoas. E aí, tipo, em segundo lugar é o medo de morrer. Em primeiro lugar é o medo de falar em público, velho. As pessoas difícil, têm cara. mais medo de falar em público do que de Isso morrer, é velho. comum mesmo, cara. Então, assim, É muita gente que tem porque é isso. uma sensação de quase morte mesmo. Quando a pessoa vai ter que falar em público, ela fala assim, cara, a pessoa acha que vai ter um piripaque. Exato. Porque essa exposição, essa vergonha que dá, né? Essa agonia. Cara, eu já fiz curso de oratória com gente que tá numa sala com 10 pessoas, não conseguia falar. Não, cara, você não consegue dormir direito no dia Não conseguia falar, cara. de nervoso e tal. Assim, a parte boa depois de 6 aulas, fala. É. Depois de 6 aulas, sai bala. Tipo, é um processo, vai Tem muita gente que acostumando e procura de tal. fato ajuda mesmo. Precisa, cara. Porque precisa. Precisa. Né? E hoje, cada vez mais em todas as profissões, você tem que se expor, você tem que, né, se mostrar, falar. Né? Você tem que falar com um chefe, com um cliente, enfim, você tem que, né, se comunicar. Ainda mais com IA e etc. A coisa que a gente tem que não muda é a comunicação, cara. Não tem como substituir, né? Então, isso aí é uma coisa que, assim, se eu não fosse tímido, eu acho que eu tava num outro... Melhorei muito, mas tava em outro caminho, assim. Então, acho que isso foi uma coisa que foi determinante, assim, na minha vida. Ser obrigado a ter que falar com o povo, né? Ter que apresentar coisa. Sim, sim. E é uma coisa que eu estou querendo fazer, assim, que eu tenho pensado muito, lançando esse documentário dos Trapalhões, fazer uma transição na minha vida, sair disso e fazer uma coisa completamente diferente, sabe? Eu quero, tipo, sei lá, empreender ou trabalhar numa escola, em pesquisa, em alguma coisa assim. Eu acho que eu devo ter mais uns 4 ou 5 livros para lançar, mas lançando o documentário eu vou isso para mim já está muito certo, assim. Eu vou fazer uma transição e fazer uma outra coisa assim da vida. Pode trocar. E como estamos com o documentário? Me conte a que pé estamos. O documentário é isso, cara. Eu preciso de investidor, né? Continuo precisando de gente com coragem para financiar isso. Uma obra que vai ser uma revolução dentro do audiovisual brasileiro. A gente está acostumado só com agiografias, com coisas super enaltecedoras, e fazer um documentário de verdade, né? Na acepção da palavra. Um documentário que o seu objeto de estudo mostra as coisas boas e ruins daquilo que é o que é a vida, né? A gente não acerta 100%, a gente erra
e mostrar eles como é a vida, né? Na forma humanos. E acho que isso que vai ser o nosso legado, mostrar uma coisa que ainda não foi feita no Brasil. Você acha que te bloquearam e tal? Não, não ou acho não? não. Eu acho assim. E por que não? O documentário Atrapalhado Sem Fim, ele já me levou para muitas coisas legais, né? Eu consegui a bolsa de mestrado lá na ISPM muito em razão do documentário. Tenho certeza disso. Pela fama, pela reverberação, pela importância da pesquisa, né? Trapalhões não é um tema que a academia adora, Ou tá acostumado não está também? acostumada. Por exemplo, você não vê isso na USP. A USP, por exemplo, é difícil aceitar um tema como Trapalhões, porque tem um elitismo ali, né? E a SPM topou. Meu trabalho foi reconhecido e valorizado por muita gente legal. Todos os meus livros, todos, sempre tiveram muita crítica positiva, tanto na crítica especializada quanto no público. Muitos já estão esgotados dos livros. Eu lancei lá o canal no YouTube, né, o Atrapalhado Sem Fim, com as pílulas, para não virar a grávida de Taubaté. Então eu coloquei lá os 10 segundos de cada cara que eu entrevistei. Em dezembro, até o final desse ano, eu vou lançar o livro do Atrapalhada Sem Fim. Sai esse ano? Vai sair esse ano, pela editora Madrepérola. Pô, isso é uma puta notícia É já, uma porque o livro, querendo ou não, ele te encaminha muita coisa, né? Reaquece, né? Que é uma compilação das entrevistas, né? É legal ler, mas vai aguçar a curiosidade para assistir. Então sai pela editora Madrepérola o livro Atrapalhado Sem Fim com as entrevistas. Vou no final do ano concorrer a uma bolsa de estudo em doutorado, cujo tema é Atrapalhada Sem Fim, processo criativo. E no começo do ano que vem, eu vou lançar uma série temática, junto com o John, um rapaz da internet, um cara incrível, do Atrapalhada Sem Fim. Só que 5 episódios de 15 minutos, falando sobre os Trapalhões nos quadrinhos, na música, no cinema, na televisão e o legado. Para internet, YouTube, lançar ali. Daí o que vai faltar? O longa-metragem, que eu quero fazer o longa contando a importância social e antropológica deles para o Brasil. São 4 gerações de brasileiros, então eles pegam lá os anos 60, 70, 80 e 90, que diz muito do que é o Brasil, a importância deles em relação à nossa cultura, ao que éramos como povo. E aí para depois lançar essa série que tem todas essas questões, polêmicas, enfim. E a série eu quero fazer com episódios temáticos, que você pode assistir de ordem cronológica ou não, né? Então, por exemplo, Zacarias, vai ter um episódio só sobre o Zacarias, falando da morte, enfim, de uma série de coisas. O Tião Macalé, a briga de 83, a separação, o início deles na televisão, filmes, enfim, uma série de coisas. São quase 20 capítulos, 20 episódios, né? Dentro Pra lançar em 2 tacadas ainda, não precisa nem lançar em uma. Então, lançar em 2 temporadas. o que precisa, assim, e que eu vejo, é que falta ainda encontrar um cara que tenha coragem, um cara ou uma mulher, enfim, que tenha coragem de dar a mão e falar, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma revolução no Brasil. Porque é isso que a gente quer fazer, um documentário que não tem a ver agora, por exemplo, do Chico Anísio, que foi o Bruno Mazeu que dirigiu, né? Tem coisas lá que você olha e fala, não, realmente, não é tão chapa branca, nem posso chamar de chapa branca, mas também ainda não é um puta documentário, sabe? Faltou coisas que dele na música. Sim. Ele não conseguiu, até pela dimensão do Chico,
Mas são 5, se não me engano, 5 episódios de 45. Não, pra falar da vida do Chico, você precisaria de, meu 10 Deus do céu. episódios, mas assim, Pelo menos. faltou muita coisa. Nesse dos Trapalhões não falta nada. Né? Inclusive, polêmica, questões mais delicadas da história deles e coisas que exaltam os 4, né? Então vai mostrar tudo isso. Não, da hora. Bom saber que tem esses caminhos aí, querendo ou não, Isso você é tem que eu coisa. acho, cara, assim, e cada um com a sua paixão, né? Mas tem lá a vaquinha para pagar o estádio do Corinthians e tal, né? Tem gente que paga, coloca lá 1 milhão, cara. Pô, com 1 milhão eu lanço essa série, entendeu? Então não ajuda o Corinthians, que os caras roubam vocês aí, os corintianos. Se você tem essa grana sobrando aí, doa pro documentário, você vai se dar bem, inclusive. Não é, cara, acho que tem... Eu vi que tem alguns podcasts que foram muito legais, que viraram série nessa ideia de, tipo, colocar em vídeo um negócio diferente. Teve aquele Projeto Humanos lá do caso Evandro, que acho que vai ter outros agora desse... A Mulher da Casa Abandonada. Exato, que, cara, são caminhos muito interessantes. Acho que numa dessa aí já aparece alguém... Eu acredito, cara, que uma hora vai aparecer alguém a fim de fazer e fazer história, né? Porque é o que a gente vai fazer, é história. É mostrar para as pessoas que dá para fazer um documentário que você admira, gosta da pessoa, mas não vai deixar de lado tudo que tem de bom e de ruim. Eu queria te perguntar isso, hein? Se fosse, pô, o Renato é meu ídolo e tal, né? Tipo, cara, como é que é esse rolê de você ser muito... ter muito idolatrar pelo cara, achar foda, gostar do trabalho, e como que você sente essa relação que tem com você, essa adoração que eles têm por você e por você contar essas realidades? Sabe? Como é que é essa... tem muita gente que pode achar isso paradoxal, sabe? Tipo, de você, Sim, pô, claro. você é meu ídolo, mas eu não falo só bem. Tipo, eu conto as coisas que aconteceram. Como é que é isso? É porque eu sou jornalista, sou radialista, então não tem como, né? Eu não sou só um fã. Eu tenho um diploma para ser respeitado, né? Mas o mais triste ainda, cara, é assim, além de ser sabotado pelo Renato Aragão, pelo próprio Dedé Santana, né? Nesse sentido, ser sabotado pelos fãs também dos Trapalhões. Porque essas páginas todas de fã-clube, os caras não gostam de mim, falam mal de mim por conta disso. Então, não compram livro, tudo bem que eles não leem, né? Mas não divulgam, não valorizam, né? Acha que eu sou um paraquedista, né? Nesse aspecto. E torna tudo mais difícil, né? Então, e os fãs, cara, porque quase todas as páginas dedicadas aos Trapalhões não gostam do meu trabalho, né? Sabotam o meu trabalho. E fica difícil, né? Porque você não tem os dois, Dedé e Renato, e esse pessoal que poderia contribuir de alguma forma, né? Fomentando a ideia do documentário, também sabota o trabalho, não divulga os livros, enfim, os caras não fazem um monte de coisa, né? Fazem, inclusive, montagem, falando do meu trabalho, de mim, já colocaram de tomando tapa, de diabo, de uma série de coisas, assim, nesse sentido. É complicado, o povo não entende esse tipo, poder gostar da pessoa e questionar coisas que a pessoa fez, né? Porque essas páginas, cara, eu falo disso, né? São meio que parasitas, assim, dos Trapalhões, né? É um repositório de vídeos, os caras colocam lá os vídeos, mas não pesquisam, não descobrem coisas novas, só posta, assim, uma sketch, a outra, tal. Por isso que eu chamo de parasitas, né? E aí, quando tem alguém de um outro lado ali pesquisando, trazendo fatos novos, né? Por exemplo, o Espião que Mamava. Eles não divulgam, não falam nada da obra, né? Então, enfim, cada um com o seu ofício. Eu percebo uma coisa muito interessante também, que você também não fala de Didi, né? Didi, eu falo às vezes, cara, mas... Doutor Renato.
o pessoal acha... Na hora que sabe você o falou pessoal acha? Dedé e Renata, eu falei, ih, mano. O pessoal acha que advogado, doutor é só médico, Só que tem né? doutorado. Não, que tem doutorado. É o doutorado, né? Advogado não é... É que tem uma... Ninguém devia ter doutorado, é só doutorado, teoricamente, mas né, o povo gosta. O povo gosta dessa falhinha aí. Dessa mise-en-scène toda. Então, o Bananinha, quando ele veio aqui, ele comentou isso, que ele gostava muito. Ele não entrou em detalhes, tá, mas ele falou que ele gostava muito de separar o Renato do Didi. Tipo, ele tinha esse negócio da separação de um e outro. Então ele fala, né, quando ele era pequeno, que era de circo também, conhecia de circo e tal. E tinha separação. E é muito engraçado que ele fala isso sem necessariamente saber o que você tinha falado do Dr. Renato na época, né? Então, orna uma coisa com a outra. Né? E você vê, quando eu disse isso, né? Isso tá também no documentário, né? Que ele não gosta de ser chamado de Didi fora da televisão. Isso tá no documentário. E depois você vê outros cortes, tem caras que já trabalharam, conviveram com o Renato, que falam a mesma coisa que eu já falei, né? Então também é uma outra coisa. Ele também poderia falar, gente, eu aqui fora eu prefiro ser chamado de Renato porque a minha vida, sabe? Pode dar uma justificativa. E qual que é o problema, né? Mas também, de novo, não, eu gosto de ser chamado de Didi. Cara, ele não gosta de ser chamado de Didi. Isso é um fato. E não só eu, o Niso Neto já falou, aquele Regis Tadeu já falou. Tem um monte vários de gente. outros que convivem com ele, que trabalharam com ele, já falaram a respeito disso, né? Então não é uma mentira. O momento alto da entrevista foi a Lívia falando que ela era Livian, Mocozinha. Cara, isso dá gatilho. Não lembra dessa entrevista que dá gatilho, cara. Caralho, essa eu morri os 2 anos. Nessa daí eu perdi os 2 anos de vida. É uma cara. farsa aquilo, né, cara? Puta merda, cara, juro. Eu ri alto, eu falei, caralho, essa daí... Assim, até agora, tá bom, vai. Mas essa não precisava. Isso é muita autoconfiança. Eu tô indo bem, vou soltar uma grande agora. Nossa, que eu perdi uns anos de vida nessa, cara. E é muito louco porque ela teve que ser amparada por um jornalista, né, um crítico de cinema. Ela não dá conta, ela não sabe, ela não tem a mínima ideia da obra do pai dela. Ela não consegue falar. Tipo, o filme, ela... Não sei o que... Ela não consegue, cara. Ela não tem a mínima noção da obra do quarteto. Ela não tem noção do quanto ela é rica. Ficar postando coisa de coach, falando que as pessoas têm o mesmo tempo. Isso... As pessoas têm que lutar. Se a pessoa não tem noção pra isso, você imagina o resto. Né? Exatamente. Ela tá numa bolha, não saiu dessa bolha. Ela tem um comportamento de uma... Ela tem vai fazer quase 30 anos. Ela tem um comportamento de uma menina de 15, né? Jeito de falar, de uma série de coisas. E uma coisa que eu acho engraçada, ela fala, eu quero ser atriz, se dedicar, tal, e de fato ela fez curso fora, ela falou isso inclusive na entrevista e fala várias vezes, tal. Mas tem uma questão que é assim, né, que a gente estava falando esse negócio do ter muito dinheiro, né, cara? Quem não tem fome não luta pelas coisas. Porque se ela não for chamada para uma novela da Globo, ela não é uma pessoa que vai pegar e vai fazer um teatro alternativo, tá? Se ela gosta tanto da carreira de atriz, cara, por que não entra numa companhia de teatro e faz um espetáculo teatral, né? Porque vai te refinar como artista, né? Então ela faz videozinho, né? E até onde o pai dela teve poder e influência para colocar ela, né, na Malhação e numa outra novela, ela foi. Mas depois disso, ela não emplacou em mais nada, né? Então, se ela quer isso de fato, ela tem que correr atrás, cara. Faz uma peça de teatro. Vamos ver ela no teatro, vamos ver ela... Eu já vejo no centro do Rio... Cinema alternativo. No centro do Rio fazendo teatro de rua. Eu já vejo. Então, é impossível, né? Porque se ela ama tanto esse ofício, né? Caralho. Nos 60 anos lá da Globo, fala, tem uma parte nessa história. Cara, que parte? Que parte que ela tem? Então essa, não vi. Falou. Eu não vi. Então, graças assim, a Deus que eu não parte? vi. Né? Que parte? É muita viagem. As pessoas perguntam muito, você vai fazer um livro sobre a turma do Didi? Não, cara, não.
Isso Porra, Marcelo Augusto, Não, Jacaré. não dá, cara. Qual que é o nome do outro? O Tadeu loirão. Melo. Tadeu Melo e tinha o loirão bonitão. Qual que é o nome dele? O André Segatti. André Segatti. Pega o gol do André Segatti. Parece legal pra cacete. Falam Mas, bem dele. Os Trapalhões, assim, pra mim, depois que o Zacarias morreu, acabou. Tudo que foi feito depois, na minha opinião, foi... É outra coisa. Virou uma coisa... Eles já estavam num processo meio de decadência. A audiência já não era tão legal, mas, mesmo assim, nós estávamos vinculados àqueles 4. Quando o Zacarias morreu, foi foi em março, e naquela época a televisão voltava com a programação inédita, justamente nesse período, março, abril. Então eles recalcularam a rota e fizeram aquela Vila Vintém, os Cafundó do Brejo, enfim, uma série de coisas. Começaram a trazer elementos novos, outros começaram a ganhar protagonismo, mas o roteiro era ruim, a atmosfera já era ruim, tudo ali já era ruim, tudo ali já estava perdendo a graça. A Agência Trapa Tudo. Eu lembro disso. Uma série de coisas. Tanto é que ele falece. Começou a ter muito quadro sozinho do Renato. Sozinho, né? nos Cafundó, por exemplo. O Ananias era bom pra caralho. Eu confesso que o Ananias, pra mim, é um dos melhores personagens da história da TV. Tinha repentes legais. Era muito bom o Ananias, mas, cara. assim, a somatória era muito ruim. Muito ruim. E... aqueles quadros lá tinha... Alessandra Guiar, enfim... Andréa Sorvetão, Conrado, essa galera toda. Os Conrado se perdeu na vida, hein, bicho? E, só vejo ele falando besteira, meu Deus. E aí, O que aconteceu com o Conrado? Aí, com outros, né, cara? Nossa, mas o Conrado, em especial, ele só fala merda. Com outros Ele também. deu uma entrevista no podcast essa semana falando que a mulher que foi agredida tem que manter o casamento dela em nome do casamento. Caralho, só fala bosta, cara. E aí reclama que ele não é chamado pras coisas. A Sorvetão reclama, não fui chamado por das Paquitas. Você é insuportável, Sorvetão. Você é chata. A Sorvetão, mesmo sendo chata, tem que estar no documentário. Né? Não, mas chata pra caralho. Mas, enfim, Ninguém aguenta ela, entendeu? Ninguém suporta ela. Mas aí você faz o recorte, fala só da entrevista. Tipo, as meninas do Ruge lá, tava em 5. Uma insuportável, tiraram pra fazer em 4, que não aguenta. Mas tem que ter. Não é pode, foda, cara. Mesmo sendo chata, mesmo tendo a escolha política, né, cara? Tem que ter. Tem que ter essas pessoas para falar daquele tema. Muito chato. Não tem como, né? Você sabe que Cara, eu vou voltar. Não sei se eu vou falar disso agora ou volto pro... Volta, depois a gente estica. Que é o... E aí, enfim, eles se perderam por conta disso, sem o Zacarias ali. E aí o Mussum, logo após o Tetra do Brasil, falece. E o programa praticamente acaba, né? Até 95 vai se arrastando. Eu não lembrava que o Mussum tinha sido logo após o... foi. Se eu não me engano, o Brasil foi campeão em julho, né? Uhum. E acho que no mês depois foi o Mussum morreu, eu acho. Mas foi assim, quase na sequência. E o formato, cara, tudo ficou ruim. Tudo ficou ruim. E os fãs não se renovaram. Né? Então, muita gente já deixou de gostar e quem estava chegando não estava mais curtindo os Trapalhões. E aí eles vão para Portugal, tá, e voltam com Turma do Didi, as aventuras do Didi, essas coisas todas que eu acho que jogam contra a obra do Renato, né? Porque aí é uma descendente assim assustadora, cara. Eu lembro do final, como é que é? Não era era tipo sacanagens atrapalhadas, trotes e atrapalhadas. Nossa, sempre a mesma coisa. Chata. E era forçado, e era uma coisa que já era para entrar naquele negócio, sabe? Nossa. Não era uma coisa natural, né? Mas enfim, a gente deixa levar pela admiração do cara. Já tava tiozinho já, né? Já tava tiozinho. Mas é equivocado. O negócio da morte do Zacarias, né? Que é outro negócio que também foi um arregaço de quando a gente falou outras vezes. Quando ele morre, ele já estava doente, fazia uma cota já, né? Ele estava trabalhando ainda doente, como é que estava isso? Sim, ele estava trabalhando doente. Ele fez aquele filme
uma escola atrapalhada doente. E a gente conversou com pessoas que estavam nesse filme, falando que ele recebia tratamento médico durante as filmagens, que ele tinha que ser poupado, que ele tinha que ter menos cenas, que ele tinha uma série de coisas. É a última aparição dele, é ali, né? Mas ele já estava numa fase muito avançada da doença. Ele soube da AIDS bem antes, né? Porque a AIDS é assim, você pegou, você não morre no outro dia. Sim, tem um processo Tem um ali. processo todo, né? Que vai arregaçando todo o funcionamento do seu organismo, né? E quando a pessoa morre, não fica no atestado, morreu de AIDS. Ninguém morre de AIDS. Morre em decorrência das complicações da AIDS. Sim, né? Sistema imunológico e tudo mais. E ele chegou a fazer tratamento para isso? Como é que... Ele não quis fazer, porque assim, a gente tem que falar de uma época que era novo, né? A epidemia estava ali no início, né? E levando um monte de gente, Cazuza, Renato Russo, enfim, uma série de pessoas, ou por doença sexualmente transmissível, ou por transfusão de sangue, né? O caso, por exemplo, do Betinho. Né? Sim, Betinho. Genial, Betinho. A campanha da fome, né? Transfusão de sangue. Ou gente que usava heroína e compartilhava seringa. Enfim, um monte de gente morrendo por conta disso. E o que tinha de mais avançado na época era o que acontecia nos Estados Unidos, que era o AZT, aquelas coisas todas. Né? Tem um filme muito legal que é Clube de Compras Dallas. Cara, bom pra caralho. Maravilhoso esse filme. Bom pra caralho. Maravilhoso. E o Zacarias é espírita. Então, ele não acreditava nessas coisas. A Globo quis pagar um tratamento para ele, nos Estados Unidos ele não aceitou. Ele falou, vou fazer o que eu acredito aqui. E fez do modo dele. Ele não queria receber a visita nem do Mussum, nem do Dedé, nem do Renato. Depois eles fazem uma visita lá meio que para se solidarizar e se colocar à disposição para ajudar. Mas ele quis viver e morrer do jeito dele, né? Tá, e o Mussum também, ele tava ruim já antes? O Mussum, ele teve um problema no coração, um problema que o coração dele inchou. E no Carnaval de 94, ele já estava muito magro, o Mussum, decorrência desse problema. E aí ele tem uma complicação e ele é internado no Beneficência Portuguesa. E precisa de um doador. Mesmo, quase parecido com o do Faustão, na questão da doação. O Faustão, ele entrou numa fila realmente de espera. O Mussum, não. Ele teve esse problema, aí um rapaz, se eu não me engano, no Acre, o cara morreu de moto, a mãe descobriu que ele tinha o mesmo tipo... Era compatível com o Mussum. A Globo freta um jatinho, pega esse coração, que tem que ser um jatinho específico, né? Porque tem que congelar o coração. Vai ser muito rápido. E trazer para cá. Traz, faz o transplante. As primeiras entrevistas foi um sucesso, tudo. Mas não sabia que assim, não dá para comemorar antes do tempo, porque leva um tempo para o corpo aceitar ou não, mesmo que seja compatível. E aí no outro dia ele tem um problema e morre. No dia seguinte? Não sei se foi no dia seguinte ou... Muito perto. Mas muito perto, porque tem isso, né? Mesmo que seja compatível, dê tudo injeção. Certo, ainda tem por exemplo, o que o Faustão passou, cara, é uma coisa... A medicina avançou muito, né, em relação a isso. Sim, muito mais rápido de conseguir. Mas, infelizmente, vitimou o Mussum. Não sei se você lembra o cara que acharam um órgão pra ele, buscaram em cima de uma montanha. Não. O cara tava fazendo trilha aqui do Brasil. Uhum. O cara tava fazendo trilha. Tipo aquele bagulho assim, cara, tô esperando um órgão, não sei quando vem, não sei se vem. Vou curtir minha vida do jeito que dá, sabe? Porque já tava meio que assim... Muito tempo esperando já, não vai dar nada. Aí ele subiu, tipo, num morro, tava no topo do morro com a família dele, tava fazendo piquenique. E aí os caras ligaram, ele tinha sinal, eu falei assim, onde você tá? Eu falei assim, cara, eu tô num morro agora. Eu
Assim, tá, fica aí que não dá tempo de você descer, a gente vai te buscar aí. Aí foi um helicóptero do SUS mesmo, buscou ele em cima do morro e levou ele direto pro hospital pra fazer o transplante. Olha cara. só. Foda, né? Que história, hein? Foda. A mulher Não sabia disso, não. foda, cara. Pô, falar, mas tem uns negócios que é maravilhoso. Cara, O Tião, se eu não me engano, o Tião Macalé, cara, acho que ele falece antes do Mussum, de pneumonia, em Rio Preto, em São Paulo também. E você vê, vai perdendo as figuras de proa, né? teve um que faleceu Trapalhões. esse mês agora, né? O Pedro Fará. Um cara que fez algumas Fez pontas. algumas dos pontas, né? Trapalhões e tal. Sim. E daqui pra frente, cara, vai porque a turma vai envelhecendo, né? Não, cara, só de você ter ainda os dois dos 4 ainda vivos já é um negócio pra ser comemorado, né, cara? É um Porra. privilégio. Por isso que tem que aproveitar. Eu tava falando assim, né? Quando o Renato fez 90 anos, eu falei, cara, o que vai ter pra comemorar essa data? Até agora não lançaram nada, cara. A família, né? Nada do Renato. Cara, 90 anos, uma data redonda. Caralho, quando tá Podia ter um cara um, vivo. sei lá, camiseta, caneca, livro, filme. Cara, estamos em outubro e não tem nada. Ele faz quando? Fez o Renato 90, Mas em que mês que ele fez? fez em janeiro. Porra. Assim, não Demorou tem já. nada, cara. Teve o tributo da Globo, mas assim, tô falando o que partiu da família. Nada. Por isso que eu falo que essa questão, como é mal gerido a obra, o legado dos Trapalhões, cara. Antes de eu lançar meus livros, tinham 2 ou 3 sobre os Trapalhões. Só eu agora lancei 87. 5, cara. Porra, você entende? Sim, sim. É muito louco, né? Aquele seu que você faz das citações, eu ainda vou. Eu preciso ler esse Aquele é livro ainda. caro, cara. Aquele é muito Preciso ler caro. esse livro ainda, Esse cara. tem que ser presente de Natal. Você precisa ler, porque, tipo, realmente acho muito bem bolado, cara. A ideia é muito foda. São 800 páginas. Ele é caro, mas para mim é a obra definitiva, assim, sobre os Trapalhões. Então, só pra finalizar, então, falar do Trapalhado Sem Fim, saiu o livro no final desse ano. Final desse ano. Editora Madre Pérola, lá do Paraná. E Espião que Mamava saiu 27, agora. Comprou agora, 27 de outubro você recebe na sua casa. 144 páginas, com mais de 120 fotos raras dos 4. Legal. Eles em Itu, Espírito Santo, Manaus, cara, assim, eles com o figurino do filme, bastidores, sabe? Cara, coisas muito legais, assim, que você olha, quem é fã vai se emocionar, como eu me emocionei quando eu vi esse álbum lá no Antiquário. E acha onde o livro? Pela editora, o site da editora Consultor Editorial. Tá Legal. fácil de achar. Cara, é o preço de uma pizza, cara, esse livro. Tá em conta e com textos muito legais de gente que entende do riscado. É um dos trabalhos também que eu me orgulho de ter feito, assim. Bom demais. Só pra gente fechar, põe o Guerreiro aí pra nós. Não vamos fazer, não? Guerreiro. É o giro- Eu chamo umas pessoas aí de guerreiro. Não, é o Giro do Guerreiro. Você se lembra dele? Sim, claro que eu lembro. Giro do Guerreiro é só pra você dar uma diquinha pras pessoas aqui de alguma coisa pra ler, alguma coisa pra assistir. Que o Guerreiro fazia isso pra gente com o Dolinho, né? O nosso super-herói. Então eu queria. O que alguém pode assistir, Sem ser ler? as minhas coisas. Sem né? ser suas coisas. Exato, que a gente já indicou pras pessoas. O que você indicaria pras pessoas lerem aí? Ou... Cara, de ler, cara, eu leio muito, eu leio todos os dias. Gosto muito de ler biografia e tal. Mas eu vou indicar um autor, pode ser? E um cara que está passando aí por um problema também, câncer de próstata, que é o Luiz Biagioni, um escritor de Americana, agora está morando em Campinas. Aliás, força para ele, vai passar dessa. Tomara. Cara, tudo que ele escreveu, assim, eu adoro. Teve um dos livros dele que ele fez, a capa foi o Benício, que fez o Cartaz dos Trapalhões. Da hora. Então ele fez Novela Mundana, fez Elvis e Madonna, que virou um filme. Um puto escritor. Então qualquer coisa do Luiz Biagioni eu recomendo em literatura. Em filme, cara,
Deixa eu ver aqui coisa que eu assisti recentemente. Muita coisa. Tem, cara, catálogo aí. Muita coisa. O clube de compras Dallas. Dallas. Né? É bom pra caralho. Assim. Quem não assistiu, assista, que caralho. uma obra-prima. Filma. Ó, dá uma dica também, não tenho nada com isso, mas eu vou levar a minha véia. Saiu um musical de novo do Tim Maia. Vale tudo musical. Eu já assisti. Mas assisti com Com o Robson Nunes, provavelmente. Thiago Abravanel. Não, saiu um novo, eu não sei qual é que é a relação entre eles, mas vai estrear agora, acho que semana que vem. Quando sair esse programa vai ser semana que vem. Então, teatro, cara, eu amo. Cara, eu vou animal. todo final de semana, teatro, vou ver musical, tem do Ney Mato Grosso, tem do Djavan, tem vários musicais de artistas agora. Tem um da Clara Nunes que foi maravilhoso, da Vanessa da Mata, eu assisti. Voltou tem 3 datas em São Paulo, já tem esgotadas já. Tem da Rita Lee com a Mel Lisboa. Também. Teve do Renato Aragão, que eu fui assistir no... Eu vi que você foi, pode crer. Ano passado, foi também bem legal. É uma diretora chamada Maria Toledo, ela faz vários musicais e ano que vem ela vai fazer da Gal Costa, cara. Bem legal. Então tem muita coisa, cara. Quem puder, vai em teatro, que teatro é bem legal. E a galera precisa, né? Tipo, precisa. O da Gal Costa tem uma alegria. Cara, eu sempre gostei de Gal Costa, nunca tinha visto um show dela. Aí na pandemia ali, eu fui em 2 festivais que ela entrou nos line-ups de última hora, nos 2. Foi um festival no Rio e o outro foi, acho que em Minas. Não, acho que foram os 2 no Rio. Cara, vi Gal Costa 2 vezes no ano que ela se foi. É um privilégio. 2 vezes, cara. Isso é Cara, muito que foda, velho. E é um show dela, embaçado. É impressionante, cara. Ela Impressionante. Então, vai em show, vai em festival, cara. Sai de casa, façam as coisas. Cultura é muito bom, né, cara? Filme, livro, peça de teatro, show, enfim. Faz bem pra alma, né? Bom demais. Obrigado sempre pra te seguir lá. Cara, meu Instagram, né? @RafaelSpaca. E também, cara, não é seu concorrente, eu vou divulgar por isso. O meu podcast, o Catedrático. Mas é lógico que tem cara, que divulgar, pô. Como não? E é um puto orgulho que eu tô fazendo aí. Levando os convidados bons, cara. Uma galera boa. Focando em educação e cultura e comunicação. A gente já tá para completar 50 episódios na raça, na luta. Quem que você já levou lá? Fala uns nominhos aí pra galera. Os nomes. Levei nem Mato Grosso, Pondé, a Mônica, filha do Maurício de Souza, Sabrina Parlatore, Excelente. Patrícia de Sabri, recentemente agora a Madalene Lasco, cara, que Madeleine, jornalista fortíssima. maravilhosa. E, enfim, e vários professores de várias áreas de pesquisa, enfim, advogada. Excelente, velho. Enfim, é um podcast que eu me orgulho muito assim de tá fazendo, cara. Até o Bananinha já foi lá. Pô, é foda. O Bananinha foi e falou, puta, nem contei pro Dedé que eu tô aqui, mas ele vai saber. Porque tem isso, né, cara? Se ele contasse, ele fala, não vai lá no... Mas ele adorou o papo, a gente nem entrou em... O Bananinha é uma excelente pessoa, cara. Exato. É uma excelente pessoa. Então, assim, eu entendo. Quando ele fala que às legal. vezes fica chateado, ele é muito legal, Ele cara. é O muito cara do legal. bem mesmo. E, enfim. Bom coração. Bom de coração. Nossa, cara, excelente. Assim. Eu não conhecia, não tinha ideia. Eu só conhecia o Calma Dedé. Só. Mas, cara, ele é... Depois você olha a entrevista dele, que ele acabou de vir, faz, sei lá, 2, 3 semanas. Cara, ele termina o programa de 4 na cadeira. Ele é uma figura. Eu só queria dizer, só você que quer assistir, ele termina de 4 na cadeira. Ele é uma figuraça. O porquê, como, quando, onde, você vai ter que assistir pra saber, porque assim, é um absurdo completo. Eu fiquei assim. Eu falei, por quê? Cara, ele é um estranho da hora, sabe? Ele é muito estranho, mas eu gosto muito do jeito que ele pensa, ele é gente boa. Tamo junto, Valeu. obrigado sempre. Agora volta quando você vai voltar quando lançar o livro agora no final do ano. Vou lançar... Isso é legal você falar. Eu vou lançar o Trapalhada Sem Fim até o final desse ano. E no começo do ano que vem, eu vou lançar um livro chamado Dossiê Musas da Boca. Todas as grandes musas da pornochanchada estarão no meu livro. Eu fiz um perfil de cada uma delas. Algumas Isso com é entrevista e legal, tal. hein? Então, espera quando tiver esse Já livro. A gente entrevistamos fala 3 aqui, eu acho. a gente fala do Trapalhada Sem Fim e fala
Dá por não Fechado, chanchar, né? fechado. Que é outro assunto excelente também. Bom, valeu demais. Obrigado. Espero que tenha prestado e tenha gostado da gente. Um abraço toda semana aí tem mais e semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu.